Você já parou para pensar em quem realmente controla o dinheiro dos Estados Unidos? A Reserva Federal, ou Fed, é frequentemente considerada uma instituição fundamental na economia americana. Mas o que acontece realmente por trás das portas fechadas dessa entidade? O que você vai descobrir hoje pode mudar sua percepção sobre o poder financeiro global. Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora enquanto exploramos o verdadeiro poder por trás da Reserva Federal e desvendamos os segredos que envolvem o controle do dinheiro no maior poder econômico do mundo. Criada em 1913, a Reserva Federal dos Estados Unidos tem um papel crucial na administração da economia do país. O Fed foi estabelecido para promover a estabilidade financeira, regular a oferta de dinheiro e influenciar as taxas de juros. Mas, apesar de sua importância, a estrutura e o controle da Reserva Federal são envoltos em mistério. No vídeo de hoje, vamos investigar a fundo como o Fed funciona, quem são os seus verdadeiros controladores e como suas decisões podem influenciar a economia global. Para compreender o enigma da Reserva Federal, é essencial primeiro entender o que ela é e qual é a sua função. A Reserva Federal é composta por um conselho de governadores e 12 bancos regionais de reserva federal, que atuam em diferentes partes dos Estados Unidos. Esses bancos têm a responsabilidade de implementar a política monetária definida pelo Conselho e garantir a estabilidade financeira. Eles tomam decisões sobre a oferta de dinheiro e as taxas de juros que afetam a economia em escala nacional e global. A estrutura da Reserva Federal é complexa e única. Embora seja uma entidade pública, suas operações são financiadas pelos lucros gerados, e não por impostos diretos. O Conselho de Governadores, que supervisiona o Fed, é composto por 7 membros nomeados pelo presidente dos Estados Unidos e confirmados pelo Senado. Além disso, cada banco regional é gerido por um conselho de diretores que são indicados por instituições privadas. Essa combinação de governança pública e privada gera uma série de questões sobre a verdadeira independência e imparcialidade do Fed. Aqui está o coração da questão: apesar de ser uma instituição pública, há alegações de que o verdadeiro controle da Reserva Federal está nas mãos de um grupo seleto de banqueiros e investidores influentes. Esses indivíduos podem ter uma influência desproporcional sobre as decisões do Fed, moldando a política monetária de acordo com seus próprios interesses econômicos. Algumas teorias sugerem que as famílias mais ricas e os grandes bancos têm uma capacidade significativa de direcionar as políticas do Fed para beneficiar suas próprias agendas financeiras. Para entender melhor essas alegações, vamos analisar alguns casos e evidências que alimentam as teorias sobre o controle oculto da Reserva Federal. Durante a crise financeira de 2008, o Fed tomou uma série de medidas drásticas para estabilizar o sistema financeiro, incluindo a compra de grandes quantidades de ativos e a implementação de políticas de afrouxamento quantitativo. Muitos críticos argumentam que essas ações favoreceram desproporcionalmente os grandes bancos e investidores, enquanto o cidadão comum não viu benefícios diretos. Outro ponto crucial é a falta de transparência nas operações do Fed. A falta de acesso público aos detalhes completos das reuniões e decisões do Fed levanta questões sobre o grau de influência que os grandes acionistas dos bancos membros podem ter sobre a política monetária. As decisões do Fed sobre taxas de juros e a impressão de dinheiro têm impacto profundo em toda a economia, e a influência de interesses privados pode distorcer esses efeitos. O controle que um grupo seleto pode ter sobre a Reserva Federal pode ter consequências significativas para a economia global. As decisões tomadas pelo Fed sobre taxas de juros, oferta de dinheiro e regulação financeira podem afetar tudo, desde o crescimento econômico até a inflação e o emprego. Quando um grupo reduzido de indivíduos exerce uma influência desproporcional sobre essas decisões, o resultado pode ser uma economia que favorece as elites financeiras em detrimento do bem-estar geral. Além disso, a manipulação das políticas monetárias pode exacerbar as desigualdades econômicas e criar distorções do mercado financeiro. O impacto dessa influência pode ser sentido em todos os níveis da sociedade, desde os investidores institucionais até o trabalhador comum. Compreender esses impactos é crucial para desvendar a verdadeira extensão do poder que esses indivíduos exercem sobre a economia global. A Reserva Federal é uma peça central no complexo quebra-cabeça da economia global,
E entender quem realmente controla essa instituição é crucial para decifrar os mistérios da economia moderna. Criada com o objetivo de promover a estabilidade financeira e regular a política monetária dos Estados Unidos, o Fed exerce um poder imenso sobre as finanças não apenas dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro. No entanto, o que fica claro é que por trás de sua fachada pública, existem camadas de complexidade e influência que desafiam a compreensão simples. As decisões do Fed sobre a oferta de dinheiro, taxas de juros e regulação financeira têm um impacto direto em todos os aspectos da economia, desde os investimentos das grandes corporações até as finanças pessoais do cidadão comum. A influência que um grupo seleto de banqueiros e investidores pode exercer sobre essas decisões levanta sérias questões sobre a equidade e a transparência no sistema financeiro. Quando poderosas elites financeiras têm a capacidade de moldar as políticas monetárias para atender aos seus próprios interesses, os efeitos podem ser sentidos em toda a economia, exacerbando desigualdades e criando distorções do mercado financeiro. Além disso, a falta de transparência nas operações do Fed e a complexidade de sua estrutura governamental contribuem para um ambiente de especulação e desconfiança. A ausência de acesso público total às decisões e debates do Fed alimenta a percepção de que o controle real da Reserva Federal pode estar nas mãos de poucos e poderosos, longe do alcance e da influência do público geral. Esta falta de clareza não apenas perpetua a desconfiança, mas também enfraquece a responsabilidade e a supervisão que uma instituição tão crucial deveria ter. Portanto, compreender quem realmente controla a Reserva Federal e como suas políticas são moldadas é fundamental para qualquer discussão séria sobre a economia global. Essa compreensão não só ilumina a dinâmica de poder dentro do sistema financeiro, mas também ajuda a identificar as possíveis áreas de reforma e maior transparência necessárias para garantir que as políticas econômicas sirvam ao interesse público e promovam uma economia mais justa e equilibrada. Como espectadores e participantes de um sistema econômico global em constante mudança, é essencial que questionemos e investiguemos as forças que moldam nossas vidas e nossas economias. A revelação dos segredos por trás da Reserva Federal é um passo importante para desenterrar a verdade sobre o controle financeiro e garantir que o poder econômico seja exercido de maneira responsável e transparente. Junte-se a nós na continuação dessa exploração. Clique no vídeo ao lado para descobrir mais sobre as forças ocultas que moldam nossa economia e influenciam nossas vidas. Sua curiosidade e seu engajamento são cruciais para desvelar os mistérios financeiros que afetam todos nós. Compartilhe suas opiniões e continue a jornada de descoberta sobre o controle do dinheiro e do poder.